O que você precisa saber sobre a igreja? Witness Lee. Narrado por Jonathan Ricardo Dias. Páginas 15 em diante. Encorajo vocês a gastar bastante tempo estudando 2 livros que editamos. Palestras adicionais sobre a vida da igreja e a expressão prática da igreja. Estes livros esclarecem a verdadeira situação e expõem a sutileza do inimigo. Posso assegurar-lhes que tem sido integralmente levado em conta tudo aquilo que o Senhor nos tem dado como ministério em sua restauração. O que quer que ministremos é cuidadosamente avaliado. Além disso, todas essas coisas têm sido praticadas na China há anos. Desse modo, temos certeza absoluta de que o que estamos fazendo aqui vem do Senhor e que esta é a restauração do Senhor. Não seja influenciado por qualquer tipo de conversa sutil. Se encontrar críticas que não possa rebater, que não consiga rebater, leve-as aos presbíteros e cuidaremos juntos dessas críticas. Nossos críticos nos acusam com relação a 2 itens principais: a Trindade e a Igreja. Portanto, todos precisamos conhecer a verdade sobre esses 2 pontos. Precisamos conhecer a situação e ter as armas adequadas para lutar na batalha. O significado de heresia no Novo Testamento. Suponha que você encontre alguém que nos acuse de sermos uma seita e de sermos hereges. Não fique ofendido por causa dele, nem perca a paciência. Antes, continue aberto e peça-lhe que lhe dê todos os pontos e definições. Quanto mais ele lhe der, melhor. Anote todos os pontos e, juntamente com outros, ore e tenha comunhão com respeito a eles. Talvez, em dado momento, o Senhor lhes proporcione a oportunidade de ajudar aquela pessoa a obter uma compreensão adequada do que realmente é heresia. Muitos cristãos sabem que heresia se refere a algo negativo, mas poucos conhecem o verdadeiro sentido de heresia. Se você consultar um dicionário, descobrirá que heresia é uma palavra grega aportuguesada, uma palavra grega introduzida na língua portuguesa. Você sabe o que é heresia? Para sabermos o que é heresia, precisamos ir ao Novo Testamento e compreender o significado e utilização dessa palavra na língua grega. Não podemos conhecer o sentido da palavra heresia simplesmente estudando um léxico. Precisamos conhecer tanto o sentido da palavra grega, como também a sua utilização no Novo Testamento. A palavra grega aireses é usada 9 vezes no Novo Testamento. Atos 5:17, 15:5, 24:5-14, 26:5, 28:22, 1 Coríntios 11:19, Gálatas 5:20, 2 Pedro 2:1. A forma adjetiva aireticos é encontrada em Tito 10. Na maioria das vezes em que aparece, o seu significado é seita. Em Atos 5:17, por exemplo, fala-se da seita aireses dos saduceus. Em Atos 24:5, Paulo foi acusado de ser o principal líder da seita dos nazarenos. Aqui, um pequeno número de pessoas oriundas da religião judaica seguiu Jesus para formar um outro grupo, considerado pelos outros como uma seita. Paulo usa a palavra aireses enfaticamente em Gálatas 5:20, equiparando heresia, VRC, facções na versão revista e atualizada, a obras da carne, tais como prostituição, impureza e feitiçaria. Imediatamente antes de falar de heresias, Paulo menciona inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões. Portanto, iras, discórdias, dissensões e heresias, facções, estão interrelacionadas.
Primeiro temos iras, depois discórdias, e depois de discórdia temos dissensões. Em seguida, há heresias, facções. Isso significa que se contendemos e lutarmos um contra os outros, o resultado será divisões que resultam em seitas, facções. Assim, nesse versículo, John Nelson Darby, traduz aireses como escola de opinião. Ter uma escola de opinião significa agarrar-se a uma opinião que faz com que você se separe e se divida dos outros e forme uma seita, facção. A palavra aireses também é usada em 2 Pedro 2:1, que diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, o qual introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. De acordo com esse versículo, heresia é um ensinamento que desvia você da fé no Senhor. Por isso, considerando todas as 9 citações dessa palavra no Novo Testamento, podemos dizer que heresia primeiramente significa causar divisões que formam seitas ou facções no corpo de Cristo. Em segundo lugar, significa pegar-se a um ensinamento que seduz as pessoas e as desvia do Senhor, do Salvador. Por isso, estabelecer uma divisão que resulta numa seita e seduzir pessoas para longe do Senhor, essas duas coisas são heresia. Uma vez que estejamos claros do significado de heresia, de acordo com o Novo Testamento, podemos auxiliar os outros a perceber que não podem tão levianamente acusar-nos de sermos hereges. Se alguém forma uma divisão que resulta numa seita, esse é herege. Além disso, se alguém não crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus encarnado para ser um homem, que ele foi morto na cruz pelos nossos pecados, derramando o seu sangue para redimir-nos, e que ele ressuscitou e está agora tanto nos céus como também em nós, para ser a nossa vida, então tudo o que ele quis ensinar acerca de Cristo também deve ser herético. Podemos dizer a todos os opositores que cremos no Senhor Jesus segundo a Bíblia. Sustentamos todos os pontos cruciais. Que ele é o Filho de Deus, que se tornou um homem, que morreu por nossos pecados, que derramou seu sangue para a nossa redenção, que ressuscitou, que está agora nos céus, que está também em nós para ser nossa vida e está voltando para encontrar conosco. Uma vez que creiamos em tudo isso, ninguém que seja justo poderia nos condenar como hereges. É totalmente injusto fazer isso. Entretanto, ainda podem alguns dizer: vocês prejudicam a pessoa de Cristo ensinando que ele é tanto pai como filho. Isso nos leva de volta, outra vez, à questão da Trindade. Dizemos que Cristo é o Pai e o Espírito por causa de Isaías 9:6, 1 Coríntios 15:45 e 2 Coríntios 3:17. Cremos em tudo que a Bíblia diz. Embora outros possam não concordar conosco, não é contudo justo condenar-nos por crermos no que a Bíblia diz. Por isso, a diferença entre nós e os outros não é uma questão de heresia, mas de diferentes interpretações, diferentes opiniões. Eles seguem o ensinamento tradicional sobre a Trindade. Nós cremos na pura palavra da Bíblia. Aí há uma discrepância. Os outros dizem que somos hereges. E quanto a eles? Pode acontecer o contrário. Aqueles mesmos que nos acusam de sermos hereges, serem eles os hereges. Entretanto, por serem queridos irmãos, não desejamos condená-los. De modo semelhante,
pedimos-lhes que não nos condenem. Se vocês tiverem comunhão com eles dessa maneira, poderão ser capazes de ajudá-los a ver que não é certo nem justo acusar alguém que crê no que a Bíblia revela a respeito de Cristo de ser herege. Diga a eles que muitos mestres fundamentalistas, inclusive alguns que ajudaram a formar o credo ortodoxo no Concílio de Nicéia, foram condenados, ou por serem modalistas ou triteístas. Eles foram condenados porque, ao defenderem a verdade contra a heresia do triteísmo, na ocasião pareceram ser modalistas, e ao defenderem a verdade contra o sabelianismo, que é uma forma de modalismo, eles pareceram estar seguindo o triteísmo. Entretanto, todo o cristianismo não condenaria esses mestres notáveis como hereges, pois eles foram honestos em crer em ambos os aspectos da revelação do Deus triuno na Bíblia. Agora cremos que o Filho é o Pai e também que o Senhor é o Espírito. Porém ainda cremos no outro lado do Deus triuno, que todos os três da deidade existem ao mesmo tempo e que entre eles há uma verdadeira co-inerência por toda a eternidade. Embora não consigamos conciliar esses dois aspectos da Trindade, absolutamente cremos em ambas. Por isso não é justo acusar-nos de sermos hereges. Antes, os nossos opositores correm o risco de serem eles os hereges, porquanto põem muita ênfase no aspecto de três e negligenciam o aspecto de um. Isso os leva ao ápice da heresia do triteísmo. Vocês precisam apresentar a questão aos críticos dessa maneira. Talvez, enquanto mantenham atitude positiva com relação a eles, vocês sejam capazes de ensinar-lhes algo mais e dissipar as nuvens com relação à verdade. A verdade é a verdade. Um fato é um fato. E uma falsidade é uma falsidade. Enquanto nos posicionarmos de conformidade com a Bíblia e tivermos um espírito de sermos um com o Senhor, posteriormente a situação será esclarecida. Dissipadas serão as dúvidas a respeito da verdade. Se os outros aceitam ou não a verdade, é responsabilidade deles. Não somos responsáveis por isso. O nosso encargo hoje é pela restauração do Senhor. Não seja enganado ou desviado pelos opositores. Anote todos os seus argumentos e tenha comunhão a respeito deles. Estude e aprende a verdade com eles. Creio que todos seremos ajudados por isso e que o Senhor ganhará mais terreno para a sua restauração. Uma descrição, não um título. Com relação à igreja, não temos título. O termo igreja local não é o nosso título. Quando falamos da igreja em São Paulo, a igreja em Salvador e a igreja em Hong Kong, é o mesmo que dizer que a lua em São Paulo. A frase "a lua em Hong Kong" não é o título da lua, é simplesmente uma descrição da lua. De modo semelhante, a igreja em São Paulo não é o nosso título, é a nossa descrição. Quando a lua aparece em Lima, ela é chamada de a lua em Lima. E quando a lua aparece no alto em Paris, ela é chamada de a lua em Paris. As palavras igreja local são simplesmente um termo descrevendo a natureza da igreja. Hoje não nos posicionamos meramente pela igreja universal, mas também pela igreja local. A natureza da igreja não tem só o aspecto universal, como também o aspecto local. Por isso, precisamos deixar claro que as palavras igreja local não são um título. Jamais diga: eu frequento a igreja local na Avenida Bosque da Saúde, em São Paulo. Fazer das palavras igreja local um título e transformá-los numa seita igreja local e fazer com que nos tornemos uma denominação igreja local.